O país de Eudória não era conhecido por grandes revoluções nem por gestos românticos. Era um lugar de permanências. As pessoas nasciam, trabalhavam, casavam-se e morriam quase sempre na mesma cidade. Não por obrigação explícita, mas por uma espécie de acordo silencioso entre medo e costume. Na cidade costeira de Maravel, as casas de pedra clara se alinhavam de frente para o mar cinzento, e as ruas estreitas pareciam conduzir sempre ao mesmo ponto: o salão cívico, onde se celebravam contratos, homenagens e, sobretudo, casamentos. Em Eudória, casar não era apenas um rito afetivo, era um marco social. Quem ficava de fora aprendia cedo a se mover como sombra. Helena Arvion aprendera isso ao longo de 10 anos. Aos 34, ela já assistira a 27 casamentos. Não por acaso, mas por função. Helena era costureira oficial do salão cívico, especializada em ajustes finais de vestidos e trajes cerimoniais. Era ela quem apertava cinturas nervosas, alinhava mangas trêmulas e acalmava noivas, minutos antes de atravessarem as portas duplas de madeira entalhada. Helena conhecia o amor pelos bastidores. Via mãos suadas, respirações falhas, olhares assustados que não apareciam nas fotografias. Sabia distinguir a noiva feliz da resignada, o noivo convicto do que apenas seguia o roteiro esperado. Mas ao final, todos atravessavam as portas, todos escolhiam. Ela não. Não por falta de pretendentes no passado. Aos 20 e poucos anos, Helena fora considerada adequada, discreta, trabalhadora, de rosto suave e olhos atentos demais para alguém que aceitasse pouco. Recebera propostas corretas, vindas de homens corretos, interessados em estabilidade, filhos e silêncio. Ela recusara todas, não por idealismo romântico, mas por uma intuição difícil de explicar. Helena não queria ser escolhida por exclusão. Com o tempo, as propostas cessaram. Em Eudória, uma mulher que passa dos 30 sem casar deixa de ser possibilidade e passa a ser categoria, solteira definitiva. As pessoas não diziam isso em voz alta, apenas ajustavam o tom, mudavam o assunto, deixavam de perguntar. Helena aprendeu a sorrir do mesmo jeito para todas as noivas. Um sorriso firme, sereno, quase maternal. Tornou-se boa nisso. Tão boa que ninguém percebia o peso que ela carregava ao ver amigas mais jovens, depois conhecidas recentes, depois mulheres que ela própria treinara para costurar, seguirem adiante com uma vida que parecia não ter lugar para ela. Naquela manhã de outono, enquanto ajustava o vestido de Mirja Solven, uma noiva de 22 anos com mãos trêmulas e olhos brilhantes, Helena sentiu algo diferente. Não era tristeza, era cansaço. "Você já foi casada?" perguntou Mirja, de repente, sem malícia. A pergunta não a surpreendeu. A resposta, sim. "Não", disse Helena, "apenas isso." Mirja franziu a testa. "Tá, mas você acredita em amor, não acredita?" Helena puxou a linha com cuidado, como se aquela resposta exigisse precisão. "Acredito em escolhas", respondeu. "O amor costuma aparecer depois, se tiver espaço." Mirja não entendeu completamente, mas sorriu. A juventude permite esse luxo. Quando as portas se fecharam e os aplausos ecoaram do outro lado, Helena ficou sozinha na sala dos fundos, recolhendo alfinetes e linhas. Foi ali que o mensageiro do salão cívico a encontrou. "Senhora Arvion", disse ele formal. O conselho solicitou seus serviços fora do cronograma habitual. Ela ergueu os olhos. "Para quando?" "Hoje à tarde." Ele hesitou. Um pedido específico." Pedidos específicos raramente eram bons. Geralmente envolviam urgência, tensão ou figuras que preferiam não ser vistas. "Onde?" perguntou ela. "Residência Beltrán, no alto da colina." Helena sentiu o nome pesar. A família Beltrán era conhecida em Maravel não por escândalos, mas por distância. Proprietários de estaleiros mantinham relações comerciais com metade da costa de Eudória e quase nenhuma relação social. O patriarca falecera anos antes e desde então o filho mais velho assumira tudo, sem festas, sem aparições, sem concessões. Arthur Beltrán. Helena já o vira algumas vezes, sempre de longe. Um homem de postura rígida, olhar analítico, que parecia estar sempre avaliando perdas e ganhos. Nunca o vira acompanhado, nunca sorrindo.
Dizia-se que não acreditava em amor, que via o casamento como contrato falho, que recusara alianças vantajosas sem explicação. Em Eudória, isso o tornava uma anomalia, quase um aviso. Qual o serviço? Helena perguntou. O mensageiro pigarreou. Ajustes urgentes, trajes de luto cerimonial. Luto, não casamento. Helena assentiu. Pegou suas ferramentas e saiu do salão sem olhar para trás. Subiu a colina a pé, sentindo o vento frio do mar bater contra o rosto. Algo naquele chamado parecia deslocado, como uma nota fora da melodia habitual da sua vida. A residência Beltrán era austera, feita de pedra escura com janelas altas e poucas concessões ao conforto. Um empregado a conduziu até uma sala ampla, iluminada apenas por luz natural, filtrada por cortinas pesadas. Arthur Beltrán estava ali. Ele se virou quando ela entrou. Não havia hostilidade no olhar, apenas atenção. Um tipo raro de atenção, direta e silenciosa. Senhora Arvion, disse ele. Agradeço por ter vindo. A voz era baixa, firme, sem gentilezas excessivas. Disseram-me que havia urgência, respondeu ela. Ele indicou uma mesa onde repousava um casaco cerimonial. Preciso usá-lo amanhã, e não confio em ajustes apressados. Helena aproximou-se, analisando o tecido, a costura antiga, os sinais de uso contido. Este traje não foi feito para você, observou. Arthur assentiu. Era de meu pai. Houve um silêncio respeitoso. Enquanto Helena media as mangas e marcava os pontos de ajuste, sentiu o peso daquele encontro. Não era atração imediata, nem curiosidade banal. Era a sensação estranha de que, pela primeira vez em anos, alguém não a via como função, mas como presença. Arthur quebrou o silêncio. Disseram-me que você já ajustou muitos vestidos de noiva. Sim. Deve acreditar muito em finais felizes. Helena parou por um instante. Depois respondeu sem levantar os olhos. Acredito em histórias honestas. Ele a observou com atenção renovada. Naquele momento, sem saber, Helena recebeu seu chamado definitivo. Não ao casamento, não ao amor romântico, mas à possibilidade de ser vista fora do papel que o mundo lhe atribuíra. E Arthur Beltrán, o homem que não acreditava em amor, acabara de encontrar algo que não sabia nomear. Helena deixou a residência Beltrán no fim da tarde, com a sensação incômoda de que algo havia sido deslocado dentro dela. Não era entusiasmo, nem medo claro. Era uma atenção nova, como quando se percebe uma mudança no vento antes da chuva. Durante a noite tentou convencer-se de que fora apenas mais um trabalho. Um homem enlutado, um traje antigo, uma urgência prática. Ainda assim, a imagem de Arthur Beltrán parado na sala ampla, observando cada gesto dela sem impaciência, insistia em voltar. Ele não falara muito, não fizera perguntas desnecessárias. Mas ouvira, de verdade. Na manhã seguinte, Helena voltou à residência para a prova final do traje. Encontrou a casa em silêncio respeitoso, nenhuma movimentação excessiva, nenhum sinal de cerimônia social. Era luto sem plateia. Arthur surgiu com o casaco já vestido. Helena ajustou os últimos detalhes, aproximando-se mais do que no dia anterior. Percebeu marcas sutis de cansaço nos olhos dele, não de noites mal dormidas, mas de anos sustentando responsabilidades que ninguém dividia. Está adequado, disse ela, recuando um passo. Seu pai ficaria satisfeito. Arthur assentiu, mas não pareceu aliviado. Não é satisfação que procuro hoje, respondeu. É encerramento. Helena não comentou. Algumas frases não pedem resposta. Quando terminou, preparava-se para sair quando Arthur falou novamente. Senhora Arvion, Helena, ele corrigiu-se com cuidado. Posso fazer um pedido que não está nos seus serviços habituais? Ela hesitou apenas o suficiente para demonstrar que não era submissa. Depende do pedido. Arthur respirou fundo. Preciso comparecer a um evento do conselho daqui a 3 semanas. Uma recepção formal. Não um casamento. Fez uma pausa breve. Preciso parecer acompanhado. Helena entendeu imediatamente. Em Eudória, comparecer sozinho a eventos daquele tipo era declaração silenciosa de fraqueza ou isolamento. Um homem sem esposa ou promessa era visto como instável, alguém a ser pressionado. O senhor quer uma acompanhante, disse ela. Quero alguém que não esteja ali para fingir devoção, respondeu ele, e que entenda o jogo sem se perder nele.
O pedido pairou no ar como algo cuidadosamente construído, mas ainda assim arriscado. Helena sentiu o peso imediato. Comentários, suposições, olhares. Uma costureira ao lado de Arthur Beltrán não seria lida como igualdade, mas como ambição. Por que eu? Perguntou. Arthur foi honesto. Porque você não tenta se encaixar, e porque se aceitar não dependerá de mim depois. Helena cruzou as mãos à frente do corpo. Aquilo não era galanteio. Era uma proposta prática, e justamente por isso, perigosa. As pessoas vão falar, disse ela. Vão, ele concordou. Já falam de mim há anos. Aprendi que o silêncio deles custa mais caro que o ruído. Ela pensou nos 10 anos em que fora ruído discreto nas festas dos outros. Pensou em como a cidade a tratava, como elemento neutro, sem história própria. Se eu aceitar, disse ela, será sob uma condição. Arthur inclinou a cabeça, atento. Não vou mentir por você, nem sobre você. Se perguntarem, direi apenas que estou ali por escolha, a sua e a minha. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Aceito. Foi assim que a aliança começou, sem promessa de romance, sem contrato escrito, apenas 2 adultos conscientes de que, ao caminharem lado a lado, seriam interpretados como algo que não eram e talvez descobrissem algo que não esperavam. As semanas seguintes confirmaram o risco. Quando Helena passou a ser vista saindo da residência Beltrán, em plena luz do dia, os comentários começaram a circular com velocidade conhecida. No mercado, as conversas cessavam quando ela se aproximava. Algumas clientes continuaram fiéis, outras desapareceram sem explicação. Uma antiga conhecida comentou com falsa preocupação. É perigoso se misturar com gente assim. Gente assim significava poder sem afeto. Arthur, por sua vez, sentiu o outro lado da moeda. Convites começaram a surgir, mais insistentes, mais curiosos. Conselheiros que antes o tratavam com distância, agora demonstravam interesse exagerado. Queriam saber se ele finalmente pensava em se estabelecer. Eles acham que você me torna previsível, disse ele a Helena durante uma caminhada curta pelo cais em um raro momento público antes do evento oficial. E você odeia isso, ela observou. Eu odeio quando acham que me decifraram. No dia da recepção do conselho, Helena vestiu um traje simples e elegante, longe do excesso das damas habituais. Não queria competir. Queria existir. Quando entrou ao lado de Arthur no salão iluminado, sentiu o impacto imediato. Olhares que mediam, avaliavam, julgavam, alguns curiosos, outros hostis, nenhum neutro. Arthur ofereceu-lhe o braço sem teatralidade, apenas presença. Se quiser ir embora, disse ele baixo, eu entendo. Helena apertou levemente o braço dele. Fico. E ficou. Conversaram com conselheiros, ouviram sugestões veladas, recusaram convites ambíguos. Helena percebeu algo importante. Arthur não a usava como escudo. Ele a apresentava como igual. Corrigia quem falava por cima dela, dava-lhe espaço para responder. Isso confundia as pessoas. E a confusão é sempre o primeiro passo para a ruptura de um jogo antigo. Ao final da noite, já do lado de fora, Helena sentiu o corpo cansado, mas a mente estranhamente clara. Não foi tão ruim quanto imaginei, disse. Arthur a observou por um instante. Foi pior para eles. Helena sorriu. Pela primeira vez sem treino. A aliança estava feita. Proibida não por lei, mas por expectativa social. E naquele momento, ambos sabiam. Ao aceitarem caminhar juntos, haviam atraído algo maior do que comentários. Haviam atraído atenção. A atenção que Helena e Arthur passaram a receber não veio como explosão, mas como cerco. Em Eudória, quando algo ameaça a ordem silenciosa, primeiro se observa, depois se testa, só então se ataca. Helena sentiu a mudança nos detalhes. Um fornecedor que atrasava entregas sem explicação. Uma cliente antiga que passou a exigir descontos impossíveis. Uma visita inesperada do fiscal do salão cívico, apenas para verificar registros. Nada grave isoladamente. Juntos, formavam um padrão conhecido. Desgaste. Arthur também percebeu. Contratos começaram a emperrar. Autorizações demoravam mais do que o normal. Um pedido de renovação de concessão ferroviária foi devolvido com exigências inéditas.
Ele sabia ler o subtexto. Estavam cobrando o preço da visibilidade. Numa noite chuvosa, Helena foi chamada à residência Beltrán. Não para ajustes, não para eventos, para conversar. Arthur estava no escritório, diante de uma pilha de documentos antigos. O fogo na lareira era baixo. O ambiente tinha o peso de algo que precisava ser dito. Eles não estão apenas incomodados, disse ele sem rodeios. Estão investigando você. Helena sentiu o estômago contrair. O que exatamente? Arthur deslizou um envelope pela mesa. Sua história, seu passado, seu pai. Helena franziu o senho. Meu pai era um homem simples. Um marceneiro. Morreu devendo, mas honesto. Arthur respirou fundo, como quem atravessa um limite moral. Ele não morreu devendo por incompetência. Morreu por insistir em algo que não deveria ter insistido. Helena sentou-se devagar. Do que você está falando? Arthur abriu o envelope e espalhou papéis amarelados. Registros antigos de fornecimento, contratos cancelados abruptamente, uma denúncia arquivada sem investigação formal. Seu pai fornecia peças para o antigo estaleiro central, explicou Arthur. Descobriu desvios de material e superfaturamento ligados ao conselho cívico, denunciou. O estaleiro rompeu o contrato, os bancos fecharam as portas. Ele foi isolado. Helena sentiu o ar faltar. A lembrança do pai chegando em casa mais cedo, silencioso, com as mãos sujas de poeira e o olhar distante, voltou com força. Ele nunca me disse isso, sussurrou. Porque sabia o preço, respondeu Arthur, e quis poupá-la. O silêncio se instalou como luto novo. Então, Helena levantou o olhar, mais firme agora. Eles estão me pressionando porque sabem que eu posso ligar os pontos. Arthur assentiu. E porque sua presença ao meu lado quebrou uma lógica antiga. Ele hesitou. Há algo mais que você precisa saber. Helena não desviou. Diga. Arthur apoiou as mãos na mesa. Quando eu era mais jovem, trabalhei indiretamente para o estaleiro. Eu vi irregularidades. Vi o que fizeram com seu pai. A voz falhou pela primeira vez. E eu me calei. A revelação caiu pesada entre eles. Você sabia e não fez nada, disse Helena, não como acusação, mas como constatação dolorosa. Sim, respondeu ele. Convenci-me de que não era minha luta, de que eu precisava sobreviver primeiro. Helena sentiu raiva, depois algo mais complexo, compreensão amarga. Quantas pessoas não haviam feito o mesmo? Quantos silêncios constroem sistemas inteiros? É por isso que você não acredita em amor, disse ela devagar. Porque amar exigiria acreditar que ainda dá para reparar. Arthur não respondeu. O rosto dele confirmava. Nos dias seguintes, o cerco se apertou. Um boato começou a circular. Helena Arvion teria sido mantida por benfeitores anônimos ao longo dos anos. Insinuações sem provas, mas eficazes. Clientes começaram a evitar o ateliê. Olhares mudaram de curiosos para acusatórios. Então veio a proposta explícita. Um conselheiro intermediário procurou Arthur em particular. O problema pode ser resolvido, disse o homem com falsa cordialidade. A senhorita Arvion precisa normalizar a situação. Explique. Arthur respondeu frio. Um casamento arranjado, com um homem discreto. A cidade esquece o resto. Quando Arthur contou a Helena, ela não chorou, não gritou. Apenas sentou e ouviu até o fim. Eles querem me encaixar, disse ela, calma demais. Como fizeram com meu pai. Como fazem com tudo que ameaça sair da linha. Arthur observou aquela mulher que, por 10 anos, fora invisível por escolha própria e agora se tornara perigosa por existir. Se você quiser se afastar de mim, disse ele, talvez isso diminua a pressão. Helena levantou-se. Não, a voz era firme. Se eu me afastar agora, confirmo tudo o que eles dizem. E ainda enterro a história do meu pai pela segunda vez. Ela caminhou até a janela. Eles acham que eu estou aqui por conveniência. Então, vamos mostrar que estou aqui por verdade. Arthur entendeu o que ela propunha antes mesmo de ouvir. Tornar público, disse ele. Tudo, confirmou Helena. O que fizeram com meu pai? O que estão fazendo agora? O regulamento silencioso que pune quem não se encaixa. Arthur fechou os olhos por um instante. Aquilo significava guerra aberta, perda real. Nada de controle elegante. Se fizermos isso, ele disse, eu perco metade do que construí. Helena olhou para ele. Eu já perdi tudo uma vez. Sobrevivi.
Você também sobreviverá. Houve um silêncio longo, definitivo. Então faremos juntos, disse Arthur, enfim. Sem mentiras, sem proteção seletiva. Naquela noite, Helena voltou para casa com uma certeza que nunca tivera antes. Pela primeira vez, não estava sendo tolerada. Estava sendo escolhida como aliada. E o segredo revelado não os separara. Os havia amarrado a algo maior do que amor romântico, responsabilidade. A decisão de tornar tudo público mudou o ritmo da cidade. Maravel não despertou em revolta, despertou em desconforto. As pessoas continuaram abrindo lojas, atravessando ruas, cumprimentando-se com educação, mas havia algo novo nos olhos. Dúvida. O dossiê preparado por Arthur e Helena era simples e preciso, nenhuma retórica excessiva. Apenas datas, contratos, testemunhos escritos e a linha clara entre o passado de Arthur Arvion e o presente do Conselho Cívico. O texto terminava com uma pergunta curta, quase rude. Quem lucra com o seu silêncio? Eles não publicaram tudo de uma vez. Distribuíram aos poucos. Um exemplar deixado numa banca de jornal. Outro entregue a um professor conhecido por não se calar. Um terceiro colocado discretamente na sacola de pão de uma viúva respeitada. O poder teme barulho, mas teme ainda mais a dúvida persistente. A reação não demorou. Os fiscais voltaram ao ateliê de Helena, desta vez com ordens formais de interdição por irregularidades técnicas. Mediram paredes, anotaram detalhes irrelevantes, colocaram selos vermelhos na porta. Helena observou sem discutir. Aprendera que resistência inteligente escolhe o tempo certo. No mesmo dia, trabalhadores do estaleiro receberam avisos de suspensão temporária. O recado era claro: se a cidade se mover, o trabalho para. Foi então que Helena percebeu que a aprovação não era mais apenas dela ou de Arthur, era coletiva. Naquela noite, ela abriu a porta do ateliê interditado e colocou uma mesa do lado de fora sob o lampião da rua. Sentou-se ali com linhas, agulhas e um pedaço de tecido qualquer, não para trabalhar oficialmente, mas para estar visível. 1 hora depois, Nara Feld, a padeira da esquina, apareceu com pão quente e silêncio respeitoso. Depois veio Jonas Mert, um carpinteiro que conhecera o pai de Helena. Trouxe tábuas para reforçar a porta. Uma professora deixou livros. Um jovem tipógrafo deixou panfletos impressos sem assinatura. Ninguém discursou. A presença bastou. Arthur chegou mais tarde, não como líder, mas como suporte. Ficou em pé ao lado de Helena, sem tocar, como quem sabe que o gesto errado pode ser lido como posse. Quando os guardas passaram e viram a pequena concentração de pessoas, hesitaram. Dispersar costureiras, padeiros e professores sob luz pública era um risco político. O poder não gosta de parecer violento quando ainda pode parecer razoável. Nos dias seguintes, a mesa virou ponto de encontro. Mulheres que haviam sido multadas por excesso de autonomia começaram a aparecer. Homens que perderam contratos por não obedecer começaram a falar baixo. A cidade, sem perceber, estava reaprendendo algo antigo: comunidade. O conselho tentou uma última manobra. Chamaram Arthur para uma reunião privada. Podemos encerrar isso, disse o conselheiro mais antigo com voz cansada. Você se afasta publicamente. A senhorita Arvion casa-se. Nós arquivamos o passado. Arthur ouviu até o fim. Depois respondeu: vocês confundem encerramento com apagamento. Levantou-se e saiu. Na manhã seguinte, a notícia correu. Uma auditoria externa havia sido solicitada por comerciantes da capital, pressionados pelos documentos que circulavam. O conselho tentou negar, mas o processo já estava fora de suas mãos. Helena sentiu o peso real da provação naquela tarde, quando encontrou o ateliê novamente violado. Não destruído, mas esvaziado. Linhas desaparecidas, tecidos sumidos, um aviso sem assinatura. Última chance. Ela sentou no chão e chorou pela primeira vez desde o início. Não de medo, de exaustão. Arthur chegou e ficou em silêncio ao lado dela. Não tentou consertar, não prometeu vitória. Ainda quer seguir? Ele perguntou finalmente. Helena enxugou o rosto. Eu já segui longe demais para voltar sem me perder. Na manhã seguinte, algo mudou de forma definitiva. As pessoas chegaram cedo, trouxeram bancos, tecidos, ferramentas, montaram uma cobertura improvisada.
O trabalho continuou ali, na rua, à vista de todos. Não como desafio direto, mas como afirmação tranquila de existência. Quando o conselho enviou novamente guardas, eles pararam ao ver o número de pessoas. Não havia gritos, não havia armas, apenas gente trabalhando. O poder, mais uma vez, hesitou. E naquele instante Helena entendeu. A aprovação coletiva não era vencer o conselho, era ensinar a cidade a não obedecer automaticamente. Arthur, observando a cena, percebeu algo que nunca aceitara antes. Amor talvez não fosse promessa, talvez fosse permanência. E ele permaneceu. A queda do Conselho Cívico de Maravel não veio com gritos nem prisões espetaculares. Veio com documentos, veio com desgaste. Veio com o tipo de verdade que não pode mais ser empurrada para debaixo do tapete. A auditoria externa confirmou irregularidades antigas, contratos manipulados, punições seletivas e o arquivamento deliberado da denúncia feita anos antes por Arvion, o pai de Helena. O nome dele apareceu nos relatórios não como devedor irresponsável, mas como denunciante silenciado. Quando a notícia chegou, Helena não chorou. Ficou sentada em silêncio, segurando o papel como quem segura um objeto frágil demais para a comemoração. Não era justiça completa, nunca é, mas era restituição simbólica. O nome do pai não estava mais manchado. Alguns conselheiros renunciaram antes de serem oficialmente afastados. Outros desapareceram da vida pública. O regulamento que limitava o trabalho das mulheres foi suspenso para revisão. Linguagem burocrática para derrota política. Maravel não virou exemplo heróico. Virou algo mais raro. Uma cidade obrigada a se olhar no espelho. O ateliê de Helena foi reaberto semanas depois, não como antes. As paredes ainda guardavam marcas do que havia sido arrancado. Mas agora havia algo novo. Mesas coletivas, aulas improvisadas, mulheres aprendendo não apenas a costurar, mas a ler contratos, a calcular preços, a negociar sem pedir desculpas. Helena não se tornou líder carismática. Tornou-se referência. A diferença importava. Arthur vendeu parte das concessões que possuía e criou um fundo jurídico discreto para trabalhadores e pequenos ofícios. Não deu entrevistas. Não buscou redenção pública, apenas fez o que não fizera no passado. Agiu quando agir tinha custo. Numa noite simples, sem cerimônia, Arthur foi ao ateliê já fechado. Helena estava guardando tecidos. Eu não sei como se pede isso do jeito certo, ele disse. Passei a vida tratando relações como risco. Helena o ouviu sem pressa. Eu não quero um pedido que me transforme em escolha tardia, ela respondeu. Quero algo que caminhe ao meu lado. Arthur assentiu. Então caminhemos, sem promessas que nos diminuam. Eles não anunciaram casamento, não precisaram. A cidade entendeu de outro modo, não como conto romântico, mas como parceria visível, adulta, sustentada por escolha diária. E pela primeira vez em 10 anos, Helena não assistiu outra mulher casar sentindo que sua vida estava suspensa. Ela olhou ao redor, para o ateliê vivo, para a cidade menos obediente, para o homem que aprendera a permanecer, e compreendeu algo essencial. O amor que a encontrou não veio para salvá-la do tempo, veio para respeitar o caminho que ela já tinha construído, e isso foi suficiente.